O programa Caixa para Elas completou um mês da implantação. O serviço oferece informações para a formalização de microempreendedoras individuais, empreendedorismo e promoção da autonomia feminina. Sobre esse programa, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Presidente, muito obrigado por estar aqui. Bem-vinda. Bom dia, Mariana, bom dia, Tiago, bom dia todo mundo que está assistindo a Jovem Pan. Bom, já há um balanço desse primeiro mês do programa, porque há necessidade, claro, de facilitar não só a criação das MEIs, mas também do ponto de vista dos juros, das taxas, para ajudar essa população que vem tentando se recuperar desse período que a gente diz depois da fase mais aguda da pandemia, não é, presidente? Exatamente, Tiago. O Caixa para Elas é uma estratégia de relacionamento ampla da Caixa, focado em proteção e promoção de mulheres. Então, a gente está atuando na prevenção à violência contra a mulher, na promoção do empreendedorismo. A melhor forma de você dar a porta de saída, né, inclusive de abuso, de emancipar mulheres, é promovendo independência financeira. Então, com a Lei da Liberdade Econômica hoje, qualquer mulher abre uma empresa em um dia, em 24 horas. E como vocês sabem, o programa Auxílio Brasil, de R$ 600 do governo federal, é operado pela Caixa e hoje são das 20.200.000 famílias assistidas, temos 17 milhões de beneficiárias únicas mulheres, 80% das famílias são de beneficiárias mulheres. Então, a Caixa quer estar apoiando aí principalmente essas mulheres beneficiárias de programas sociais, para que o governo federal e a Caixa deem assistência sim, mas que a gente esteja de mão dada e ajude na rampa para ela decolar, promovendo o curso, então, através do site do Caixa para Elas, caixa.gov.br/Caixa para Elas, tem curso gratuito de empreendedorismo criativo. Nesses 1.000 espaços nas agências, a mulher pode se orientar como que ela abre a MEI, tem programa de microcrédito a partir de R$ 1.000 até um Pronamp, que é o programa onde o governo federal atua como garantidor, né, como fiador da micro e pequena empresa. São 50 bilhões de reais em crédito disponível para MEI e para micro e pequena empresa. E o terceiro pilar é um pilar de produtos exclusivos e serviços, né, traduzindo um pouco do shopping financeiro para as mulheres. Então, a gente lançou no último dia 9 de agosto, com a presença do presidente Bolsonaro, com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, com vários empresários que abraçaram a causa da prevenção à violência contra a mulher, junto com a Caixa, e está sendo um sucesso. Já temos 1.000 unidades, né, espaços para elas de atendimento no Brasil inteiro, já foram 26 milhões de acessos, mulheres que baixaram o aplicativo do Caixa para Elas no Caixa Tem, e pelo site mais de 7 milhões de acessos. Nos espaços físicos, mais de 70 mil mulheres já foram atendidas. Ontem mesmo eu tive um caso todo dia eu recebo o relato das embaixadoras. Foram 8.000 embaixadoras treinadas e capacitadas para dando orientação e apoio, né, para as mulheres. Sim. E ontem mesmo eu recebi um relato de uma mulher que foi vítima de um estupro após um acidente de carro no interior de São Paulo, e ela recorreu a um espaço do Caixa para Elas, teve o acolhimento, ajudaram que ela acionasse a delegacia especializada. Todo dia temos relatos como esse, então já está gerando um impacto muito grande. Bom, na sequência, a pergunta de Amanda Clay. Amanda. Bom dia, presidente. Vamos falar com a senhora. Presidente, acho que nesse mesmo tema de violência contra a mulher, mas indo por outra vertente, como estão as investigações daquelas inúmeras denúncias de assédio feita por várias mulheres da Caixa Econômica Federal em relação ao seu antecessor, Pedro Guimarães, que a senhora assumiu o compromisso de combater, desvendar, investigar, e há vários braços de investigação, Ministério Público do Trabalho, uma empresa externa contratada, a Corregedoria da própria Caixa, já há muitos trabalhadores e sindicatos de trabalhadores ligados à Caixa pressionando por algum tipo de resposta. Eles dizem que já se passaram 90 dias e até agora não houve uma resposta para essas denúncias de assédio sexual. Como estão as investigações e quando haverá essa resposta, presidente? Obrigada pela pergunta. É bom a gente deixar claro aqui. A gente criou, eu assim que assumi o compromisso de que tudo ia ser apurado com independência e rigorosidade, que é o que está sendo feito. Então, foi aprovada toda uma estrutura de governança junto ao Conselho de Administração, onde meu primeiro ato de gestão foi
dar independência para a corregedoria do banco. Então, hoje, o órgão interno de apuração, que é a corregedoria, que se reportava ao presidente, ele é independente e se reporta ao Conselho de Administração do banco, que é o alto comando. O próprio Conselho, ainda um dia antes da minha chegada, né? Então, eu tomei posse dia 1º de julho, então são pouco mais de 70 dias. Eles contrataram uma empresa independente de investigação que está atuando permanentemente lá no banco, nas apurações, junto com o órgão da empresa externa, da corregedoria interna. O prazo contratual deles para acabar a primeira fase das investigações se expira agora dia 24 de setembro, quando eles levam a corregedoria, e foi criada uma comissão de supervisão, incluindo órgãos externos de controle da União. Então, nós temos o TCU, Tribunal de Contas da União, a CGU, Controladoria Geral da União, o próprio Corregedor-Geral cooperando com a Caixa nos trabalhos, e também a AGU, que é a Advocacia, supervisionando o andamento dos trabalhos, que devem ser concluídos agora nos próximos 20 dias. Não é um trabalho simples, tá? Então não adianta, eu acho que é muito oportunista, ainda mais no período eleitoral que a gente está vivendo, ficar cobrando celeridade e achar que foi abafado, porque isso envolve pessoas e a gente tem que ser muito sério em expor as pessoas, sejam os denunciantes, sejam os denunciados, e a própria imagem do banco. Então, é sigilo absoluto que o trabalho ocorre, monitorado por essa comissão. Quando for concluído o relatório, será enviado ao Ministério Público também. A Caixa tem permanentemente colaborado, tanto com o Ministério Público Federal quanto com o Ministério Público do Trabalho, nas investigações. Além disso, eu criei um canal de acolhimento e apoio presencial às mulheres, tá? Se reportam, tem uma sala permanente de atendimento para que a gente protegesse e acolhesse e abrisse, né, o fórum do banco, caso houvessem outros casos de assédio contra a mulher. Eu mesmo monitoro os trabalhos disso, e a gente agora vai mandar uma proposta para fortalecer a governança do banco, principalmente na área de compliance, que é o órgão que atua no treinamento e na prevenção para a gente evitar que tenham casos futuros de assédio sexual ou moral, inclusive casos de corrupção. Roberto Mota. Bom dia, presidente. O programa Caixa para Elas ajuda na formação de empreendedoras e promove a autonomia feminina. Mas o Brasil é um país onde a maioria dos políticos vai na direção contrária a isso, né? Estimula a dependência do Estado. Qual é o maior desafio que a Caixa enfrenta nesse processo de formação dessa mentalidade de autonomia, de independência para as mulheres? Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho dito nas minhas falas, assim, falam que os liberais não têm coração, né? E para mim, ter coração é você não só prover assistência, mas prover uma rampa e uma oportunidade para que as pessoas progridam financeiramente, se insiram nos mercados e conquistem a sua própria independência e realizem os sonhos para si e para sua família. Então, eu acho que essa estrutura que foi formulada no Auxílio Brasil, que não era assim no programa anterior social, onde a pessoa não só pode abrir uma MEI, uma microempresa individual, faturando até R$81 mil por ano, por 2 anos, como ter um emprego com carteira assinada por 2 anos e não perder, não deixar de receber o auxílio. Muita gente, às vezes, alguém oferecia um emprego, a pessoa não aceitava porque vai que não dura muito tempo e eu vou perder o benefício, prefiro ficar no benefício. Então, a hora que você dá essas 2 rampas, né, e fica de mão dada durante 2 anos, até que a pessoa construa a própria renda e possa decolar, eu acho que a Caixa, enquanto banco operador desses programas sociais e com a presença e capilaridade que tem, com a força de rede que tem no Brasil todo, a gente está capacitando a nossa rede para entrar com uma agenda forte de empreendedorismo social, enxergando no empreendedorismo a melhor ferramenta de redução da desigualdade e de transformação. Ninguém quer perpetuar as pessoas na pobreza. A quem interessa isso, né? Então, como você tem essa oportunidade do governo estar de mão dada por 2 anos, a gente pode ser a rampa para decolagem, apoiando na educação financeira, no planejamento familiar, na orientação para a abertura das empresas e no crédito e capacitação. A gente está investindo muito nessa agenda. Foi criada agora na minha gestão uma vice-presidência de sustentabilidade, onde um dos pilares principais é justamente atuar no empreendedorismo social.
A Caixa, presidente, é responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil. De quem é a responsabilidade do bom funcionamento do serviço, de observar, por exemplo, pagamentos indevidos? E também quantos brasileiros aproximadamente, a senhora tem esse número, estão recebendo o benefício? Nessa tranche dos R$600, onde a gente fez um esforço grande junto ao Ministério da Cidadania para antecipar o calendário, né? Então o calendário agora de outubro será antecipado também para o dia 10. São 20 milhões, o último cadastro que vem lá do CAD Único, então as pessoas vão ao Centro de Assistência Social, o próprio Ministério traz um cadastro e a Caixa opera e trabalha de forma muito integrada com a Controladoria Geral da União para que a gente evite e combata fraudes, principalmente. São 20 milhões e 200 mil famílias hoje recebendo o auxílio, o que dá algo próximo de 30 milhões de pessoas. Presidente, rapidamente para fechar a nossa conversa, nessa semana o Copom manteve a taxa básica de juros. Isso tem, claro, consequências, impactos na economia como um todo. A Caixa normalmente pratica juros bem mais baixos da concorrência com os bancos. E eu pergunto, para o ano que vem, principalmente, já há uma expectativa de uma ampliação do financiamento imobiliário tão importante para o país? Está indo muito bem, tá? A despeito dessa elevação do ano passado para esse, em julho e agosto a gente bateu o recorde histórico no crédito para habitação. Aumentou 38% em relação a julho e agosto do ano passado. Foi feito um ajuste no Conselho Curador do FGTS, justamente por esse desequilíbrio nas faixas do Casa Verde e Amarela, né, e ali nos subsídios, também incluindo moradia de 1/4, dado que os valores subiram e que o juros subiu. E aí, após esse ajuste, também teve um resultado extraordinário. Em agosto, foram 7 bilhões e 200 milhões de reais em financiamento para a Casa Verde e Amarela, subiu 40%. E aí a gente espera que para o segundo semestre tenha um crescimento de 20%. O ano que vem, o que tudo mostra, assim, a atividade econômica está muito forte. Os números da habitação são indício, os dados de emprego são indício. O Brasil está com a maior população ocupada da história, mesmo tendo passado a pandemia. O desemprego aí indo para baixo de 9%. Você tem muito investimento contratado, muita obra contratada. Então, eu acho que o ano que vem, esse ano estamos aí com uma expectativa de crescimento de 3%. O ano que vem, pela quantidade de obras, investimentos contratados e pela força aí pujante de emprego, principalmente gerado por micro e pequenas empresas, eu acho que a gente pode ter uma elevação substancial aí no mercado de habitação. Temos mais um tempinho, uma última pergunta. Amanda, você? Presidente, há várias promessas de diferentes candidatos, né, ou em manter o Auxílio Brasil em R$600, até do próprio governo Bolsonaro eventualmente aumentar isso para R$800 para uma determinada ali, faixa de beneficiários. Isso é uma inflexão imensa da equipe econômica que assumiu este governo e que já vinha de uma recessão de 2015 e 2016, provocada pelos governos do PT, mas que via os programas de transferência de renda com outra ótica. O que mudou tanto, até na sua concepção, a senhora é uma liberal, veio junto com Paulo Guedes, é uma pessoa da estrita confiança do ministro da Economia. O que mudou na sua concepção pessoal em relação aos programas de transferência de renda e que talvez tenha mudado justamente quando a senhora assumiu essa função pública? Não, acho que, como eu falei, a gente sempre teve a sensibilidade, o próprio ministro sempre elogiou programas de renda básica e acho que o Estado, se as pessoas e famílias estão em condição de vulnerabilidade, o Estado tem um papel ali de prestar uma assistência e uma renda básica. Mas, repito, eu acho que o grande salto está nessa oportunidade do Estado não só dar essa renda básica, mas ficar de mão dada com o cidadão durante 2 anos e, por outro lado, está sendo fiador da micro e pequena empresa. O governo teve uma atuação aí forte, né? E a Caixa é um grande operador do Pronamp, dos programas de crédito garantidos pelo governo. Então, de um lado, você concede a assistência, mas do outro, você está atuando tanto na política pública quanto no crédito para inserir esse cidadão no mercado para que ele construa a sua própria independência financeira, e isso se dá via mercado. Então, são coisas complementares na minha visão, e o fato do Auxílio Brasil ter sido estruturado dessa forma, provendo assistência no presente, mas oferecendo essa porta de saída, eu acho que a Caixa pode ser uma grande força motora nessa decolagem do cidadão brasileiro e a gente perseguir objetivos de não só
quantas famílias são assistidas, mas quantas deixam o programa por ano. A gente tem que celebrar quantas deixaram porque se tornaram independentes financeiramente, começaram a comprar sua casa, o seu carro e abriram o seu negócio. Esse é um objetivo de sustentabilidade que a gente tem e a gente vai atuar forte nessa agenda com o governo federal. Essa estrutura, para mim, do programa é muito benéfica para a ascensão social das pessoas. Rapidinho, Mota. Presidente, muito se diz da dificuldade do presidente Bolsonaro em trabalhar com mulheres. Como tem sido a sua experiência no governo Bolsonaro? Eu acho que os fatos falam por si. Então, assim, eu tenho interlocução com ele desde o primeiro dia de governo, ainda como integrante do Ministério da Economia, trabalhava junto ao ministro no gabinete, depois fui secretário especial de Produtividade e Competitividade. E o fato é que dos 20 maiores bancos do Brasil, o único presidido por uma mulher é a Caixa hoje. Eu sempre tive uma relação cordial, respeitosa, muito agradável com ele. O governo aprovou mais de 70 leis para mulheres, trabalhou a independência financeira, que é a melhor rampa de saída. Se quer falar de empoderamento feminino é você dar liberdade financeira e econômica, e eu acho que nunca nenhum governo trabalhou tanto em prol dessa agenda, e é a primeira vez que a gente tem uma redução do feminicídio. Então, eu só tenho elogios, a minha relação com ele é respeitosa, eu tenho total apoio e confiança dele nessa agenda que eu estou conduzindo, principalmente em relação à prevenção à violência. O governo tem uma política dura de repressão, então não adianta a gente fantasiar e romantizar e vitimizar as mulheres e você ser resiliente ali na política de segurança pública. Então eu acho que esse é o caminho, ter liberdade e proteção para ir e vir e ter liberdade econômica, e é através da agenda liberal que essa independência financeira tem, e eu acho que isso é o que promove as mulheres na sociedade e todos, na verdade, né? Então, eu acho que os fatos falam muito mais por si do que qualquer narrativa que seja construída. Presidente da Caixa, Daniela Marques, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho, até a próxima. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia também.